Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro, então, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, faz parte daquela série Romances de Emmanuel que eu faço no canal. E nós estamos aqui na segunda parte do livro, estamos ainda no segundo capítulo dessa segunda parte, quando nós vimos que a família da Alcione, que é a protagonista aqui da nossa história, ela voltou ali, ela foi da Espanha para Paris. Mas nós, no vídeo anterior, o que a gente viu foi que o padre Damiano, que é o personagem do Emmanuel nessa época, ele que está ali adoentado, está acometido de tuberculose, ele então conseguiu ali de volta a Paris, ele conseguiu para Alcione, para que ela fosse trabalhar como educadora e governanta ali na casa de um casal muito abastado financeiramente, que acabou por ser exatamente a Susana, que é aquela personagem que nós já vimos ali no livro 50 anos depois, que era a Cláudia Sabina, doentiamente apaixonada ali nos 50 anos depois, era o Elvídio Lúcio, e aqui é o Cirilo Davenport. E o Cirilo Davenport é exatamente o amor da vida da Madalena, que é a mãe da Alcione. Então, o padre Damiano está conseguindo desvendar todo esse mistério que está por trás da trama que foi programada ali, então foi traçada pela Susana e pelo Antero, que é, por sua vez, apaixonado pela Madalena, que eles cresceram como irmãos. Ele é primo dela, mas foi criado pela mãe dela. Então, o padre Damiano começou a descobrir tudo isso conversando ali com o padre Guilherme. E aí ele pediu que a Alcione, assim, esse foi o primeiro dia de trabalho dela ali na casa do pai dela, do Cirilo e da Susana, ela iria tomar conta então da filha deles, que é a Beatriz. Foi por isso que eles vieram dos Estados Unidos para buscar tratamento para a filha deles na Europa, em Paris. E aí o padre Damiano chamou a Alcione para estar contando para ele como é que foi o primeiro dia dela ali na casa dos Davenport. E ele, que já tinha ouvido do padre Guilherme tudo que fez ele ter todas as suspeitas dele confirmada de que o Cirilo é o pai da Alcione e o grande amor da vida da Madalena. E aí nós vimos que eles conversaram muito ali no vídeo anterior, e a primeira solução que o padre trouxe, o padre Damiano apresentou a ela, foi que eles voltassem para a Espanha e colocassem uma pedra sobre o assunto e não contasse nada para a mãe dela. Porém, a Alcione não concordou. Ela lembrou que ela já tinha encontrado o pai dela naquele dia que ela foi cantar ali na frente da igreja, porque ela precisava de dinheiro, inclusive para ajudar o padre Damiano. E aí ela disse, e ela lembrou que quando o Cirilo chegou, ele deu uma grande quantia de dinheiro a ela, foi o que resolveu a situação dela. Aí ela disse, se o meu pai foi tão generoso comigo sem saber quem eu sou, e agora me convidou para sentar à mesa dele, é porque Deus tem algum plano maior para que eu esteja nessa casa agora, então não vamos fugir. E aí terminou ali ele dizendo a ela, Deus te abençoe os propósitos sublimes. E o último parágrafo foi, ela concordou e conversaram alguns minutos até que se despediu com as novas recomendações de prudência e votos de tranquilidade do velho sacerdote. Porque ele disse a ela, recomendo-te muita cautela para que tua mãe permaneça alheia a esta nova amargura do caminho dela. Então foi dessa forma que eu terminei o vídeo anterior, e aí eu peço agora que Jesus Cristo possa nos abençoar a todos, a mim e a você que está assistindo, a mim para que a minha leitura seja fluida e que os meus comentários sejam pertinentes, e a você e a mim também, para que a gente possa encontrar aqui, se tiver alguma mensagem especial para nós, porque o Emmanuel disse que esse livro ele deve ser sentido e que ele foi feito para servir como bálsamo para as nossas dores. Nós que estamos fazendo essa travessia aqui entre luz e sombras, e aí então Deus manda esses manuais de instrução
para ver se a gente já, em que nível a gente está. Se a gente é sábio, já é aquele que, lendo um livro desse que a gente sabe que é real, que é verídico, e vendo a lei da atração sendo tão bem cumprida aqui, a lei da causa e efeito, o princípio da causa e efeito, onde está contido a lei da vibração, a lei da atração, que faz com que tudo aquilo que a gente vibre, que a gente pense, que a gente faça para o outro, vai voltar para a gente, é lei, é absoluto, e a gente vendo isso aqui sendo cumprido de forma tão clara para a gente, então a gente pode ser sábio e aí aprender aqui com o que a beleza da Alcione está nos ensinando, ou a gente pode ainda ter que passar por isso, ter que fazer a nossa, ir lá, cair no buraco para aprender, ou às vezes nem caindo a gente não aprende, mas seja em que estado nós estejamos, em que estágio nós estejamos, o importante é entender que nós todos voltamos para Deus, que nós estamos em evolução, nós saímos de Deus, nós voltamos para Deus. Mas vamos continuar? Agradecendo também Chico Xavier e Emmanuel, claro. Decorridos 2 dias, com enorme dificuldade, Damiano tomou um carro em companhia de Guilherme a fim de vingar seus propósitos no elegante palacete das cercanias de São Landry. Prevenida de véspera, a família Davenport aguardava-o com homenagens afetuosas, recebendo-o com excepcional carinho. Logo às primeiras palavras, notou que Alcione gozava da simpatia geral, embora as atitudes de Susana indiciassem preocupação ou preocupações indefiníveis. De pronto, a conversa generalizou-se animada. O professor de Blois, agora ancião, venerando pelos cabelos de neve, e quem é o professor de Blois a quem ele se refere é o Jacques Davenport, tio do Cirilo. Pelos cabelos de neve, comentava o concurso da igreja nos planos educacionais da época, destacando a cooperação preciosa dos padres integrados no conhecimento da missão divina dele. Damiano surpreendia-se com a vivacidade intelectual do velho educador. Cirilo, de vez em quando, intervinha com alguma observação, dando impressão de homem ativo e trabalhador, mas de alma envelhecida, em virtude do véu de tristeza inalterável que lhe ensombrava o rosto. E por que seria que o Cirilo tem essa tristeza tão assim estampada ali, que dá para ver que o coração dele está triste? Para você que está vendo esse como primeiro vídeo, é porque ele então foi separado ali do grande amor da vida dele, ali no início do casamento. Eles se casaram, não tinha passado nem 2 meses ainda do casamento, ele foi acompanhar a família dele lá para os Estados Unidos, da Irlanda para os Estados Unidos, e a Madalena, que é a mulher dele, a mãe da Alcione, não pôde ir porque a mãe dela na época estava doente, estava acamada, às portas da morte. E aí a Susana, que é a mulher atual dele, aproveitou então, enquanto eles estavam separados, para armar um plano para que ele acreditasse que a Madalena morreu no surto de varíola, e a Madalena, para ela contou que houve um naufrágio do navio em que ele e a família dele estavam indo em direção aos Estados Unidos e que ele também teria morrido. E por isso eu acredito que ambos, tanto Cirilo quanto Madalena, sabem no íntimo deles que isso não é verdade e sofrem muito. Então essa tristeza, essa alma envelhecida, essa tristeza estampada no rosto dele. A esposa parecia amável, embora pouco expansiva. A um canto da sala, a filha de Madalena descansava num divã ao lado da jovem Beatriz em atitude humilde. A filha de Madalena, Alcione, Beatriz, irmã dela por parte de pai, que ela não sabe, é evidente, a filha do Cirilo. Debalde, o sacerdote procurara de início um meio de provocar as recordações do passado e lê-lo na fisionomia de cada um. Depois das primeiras impressões, acentuou intencionalmente: pois que estou com um pé na sepultura, folgue em ver que Alcione ingressa numa casa nobre que lhe proporcionará o bem-estar que desejo. Que é isso, reverendo Damiano? Atalhou Jacques generoso. Se revigorado, qual vejo, nos fala em morrer,
Que não direi eu com meus achaques sem remédio? A velhice é uma escola rigorosa de meditação, mas eu ainda me recuso a pensar na morte. E aí o padre responde: sou, porém, muito mais velho que o senhor. Vê-se logo que é gentileza sua, continua então o Jacques. Olhe que a bondade é um dom precioso, mas não pode excluir a verdade. E mudando o rumo da assertiva, continuava: quanto à sua pupila, pode ficar descansado, padre. Pode ficar descansado. Padre Guilherme andou muito bem inspirado, trazendo-nos esta amiguinha para Beatriz e para nós mesmos. Ela não será aqui uma serva, e sim uma filha. Pode estar certo disso. Sem dúvida, confirmou Cirilo com um gesto franco. O que mais nos impressionou desde a chegada, continuou carinhosamente o velhinho, foi a extraordinária parecência com a primeira mulher do meu sobrinho, a quem eu considerava como própria filha. Creio que se a senhora fosse filha de Madalena, talvez não se parecesse tanto com a finada. Os caprichos da natureza são profundos, porque na verdade nunca esquecemos a falecida. Aqui então, quase chegando ali no ponto que o padre Damiano está procurando. Ele quer que se remexa ali o passado para ver o que sobe. O que sobe, ele quer ver para confirmar, assim. Ele já tem certeza absoluta, mas falta só uma confirmação ali, olhando no rosto de cada um. Quem sabe agora ele vai observar ali qual vai ser a reação da Suzana, que a gente entende que é ela que está por trás desse plano para separar Cirilo e Madalena. Nesse instante, o olhar do sacerdote de Ávila cruzou casualmente com o da dona da casa e teve a impressão de que ela se perturbava, assaltada por algum pensamento menos digno. O amigo da senhora Villamil desejou sinceramente conhecer certos detalhes referentes à presumida morte, mas não parecer imprudente, mas não se sentia com ânimo de abordar de chofre tão delicado assunto. Poderia parecer imprudente e atrevido aos Davenport, que o recebiam com tanta cordialidade e apreço. Nessa altura da palestra, o visitante notou que o velho Jacques tinha sinais antigos de varíola nas rugas do rosto. Não esperou outra inspiração e perguntou com delicadeza. Então aqui o padre Damiano nos dando um exemplo de como é que a gente faz para numa situação dessa, né? A gente não pode ir chegando e já abrindo, tem que ir tateando devagarinho e esperar a inspiração divina. Ele foi inspirado aqui a falar da varíola, quando ele viu ali no rosto do Jacques os sinais antigos que ficaram ali estampados, porque ele também foi acometido da varíola. E aí ele pergunta: pelo que estou vendo, senhor Jacques, a bexiga, e essa palavra está entre aspas, também não o poupou noutros tempos. É comum, então, para falar sobre a varíola. Sim, na varíola de 63, nossos padecimentos foram terríveis, respondeu Jacques. Eu também muito sofri nessa época aqui em Paris, onde viera a convite de alguns colegas e estive tão mal, acrescentava sorrindo, que quase me sepultaram vivo num dos cemitérios improvisados. A filha de Jacques recordou fortemente o minuto em que livrara a rival de semelhante destino e fez um gesto instintivo de espanto, Então nós lembramos que a Suzana, então, quando ela chegou, ela veio de Blois, em resposta a uma carta da Madalena mesmo, pedindo que o Jacques, o tio do Cirilo, viesse, mas como ele estava acometido, ele estava acamado, ele mandou a Suzana. E quando a Suzana chegou, quem ela pegou ali na cama, totalmente inerte, totalmente inconsciente, também acometida da varíola, a Madalena. E o pessoal ali da saúde pública que vinha retirar os cadáveres já estava levando ela e o cadáver do pai dela, do Dom Inácio, que esse sim estava morto, e a Suzana então impediu. Ela agora, eu acredito que ela se arrependa desse gesto, porque teria sido muito mais fácil, ela não teria precisado traçar esse plano macabro que ela traçou depois, de trocar então o nome ali de uma mota no cemitério e dizer a todos que era a Madalena que tinha morrido.
Nessa ocasião, explicou o professor, residíamos em Blois, mas Susana teve a oportunidade de observar muita coisa triste nesta cidade, pois aqui chegou no dia imediato ao da morte de Madalena. Aí então o padre Damiano conseguindo todos os detalhes que ele precisa para desvendar a história completa. Ah, por favor, senhora Davenport, exclamou Damiano, mostrando-se muito impressionado. Conte-nos sua experiência. Não poderei esquecer o pavoroso instante em que me ameaçavam com o sepultamento, apesar de me sentir no gozo de todas as faculdades. Foi um minuto terrível. Eu acredito que o padre Damiano está pensando que foi isso que aconteceu com a Madalena, mas quando ele entender, ele vai ver que foi pior ainda. E aí ela começa. São recordações muito amargas, padre, retrucou Susana, aparentemente tranquila. Como não ignora, meu marido era casado em primeiras núpcias aqui em Paris e, tendo ele seguido para a América, a família ficou em dificuldades quando irrompeu a pavorosa epidemia. Madalena Villamil era como se fosse uma irmã. A carta que escreveu ao meu pai para Blois era um apelo que não podia ficar sem resposta. Logo que pude, vim até cá por trazer-lhe os meus préstimos. A pobrezinha, porém, havia sido sepultada na véspera. Todavia, ainda pude encontrar o pai dela com vida, assistindo-lhe os últimos momentos. Dom Inácio, o velho fidalgo espanhol, tinha em companhia dele um sobrinho chamado Antero de Oviedo, que foi um arrimo para todos naqueles dias tão amargos. Ajudei-o a providenciar o enterramento do tio ao lado da sepultura da filha, no cemitério dos Inocentes. E nos poucos dias de minha estada em Paris, pude testemunhar a brutalidade dos carregadores desalmados que farejavam cadáveres todas as manhãs nas casas contaminadas. Então, aquilo que a gente vê que a Susana fez, trouxe muita mentira. Muita mentira, ela não está usando aquela nossa fórmula lá, uma gota de verdade e 1 litro de amor. Aqui ela só está fazendo isso para o bem dela, para que o plano dela não seja descoberto, porque ela está ali, ela deve estar pisando em ovos, né? Ela está vendo que isso pode vir à tona. Então a primeira mentira que ela conta é que quando ela chegou, quem estava morto era o Dom Inácio, e quem estava ali acamada, inerte, porém inconsciente, porém com vida, era a Susana, era a Madalena, e ela não deixou que ela fosse enterrada, mas depois, indo para o cemitério, onde o Antero estava, em procura de um lugar para enterrar Dom Inácio, ela encontrou então ali uma pessoa com o mesmo nome, a Madalena Vilar, e ela pediu que se trocasse para Villamil e armou todo o plano. O sacerdote de Ávila já a conhecia o bastante para inferir a conivência de Susana no drama que negrejava o destino de Madalena e acrescentou: a senhora deve ter sofrido muito. E ela responde: foram dias tormentosos. Efetivamente, voltei a Blois tão impressionada que só melhorei quando me vi no mar a caminho da colônia. O mesmo deve ter acontecido a Oviedo Villamil, que nos escreveu de Versailles comunicando a resolução de partir para a América Espanhola. Então, a gente vendo que o padre Damiano, então, aqui tem certeza que o comparsa do Antero, que ele pensou que seria a pessoa que teria traçado todo esse plano, é a Susana, porque ele sabe que a Madalena está viva e ela está aqui afirmando que a Madalena morreu. Damiano não tinha mais dúvidas. A resolução sinistra só poderia caber a Antero e Susana, enquanto Madalena estava no leito, entre a vida e a morte. O plano perverso obedecerá à complicada urdidura. Dificilmente disfarçando a emoção, entrou a falar de outros assuntos, a fim de tornar o ambiente menos pesado. Regressando ao seu quarto de enfermo, em vão escogitava um meio de aclarar a situação, concluindo por fim que toda a tentativa, nesse particular, acarretaria mais graves problemas. Que adiantaria restabelecer a verdade com o aniquilamento de toda uma família?
Vamos lembrar ali no 50 anos depois, quando aquela empregada que participou de todo o plano diabólico da Susana ali, enquanto Cláudia Sabina, para separar os mesmos ali, Madalena Alba Lucínia e Cirilo, ou então Ovidio Lúcius, a empregada dela, que me foge o nome agora, que participou de tudo, e viu então como todo o drama que aconteceu com a expulsão da Célia de casa, tudo que aconteceu, quando ela se arrepende muitos anos depois, ela vem e traz tudo à tona, o que causa mais sofrimento ainda. Eu deixo o livro 50 anos depois aqui, para você se quiser ver, para entender o que estou dizendo. E aqui então o Padre Damiano se vê no mesmo... ali da mesma forma, ele pode trazer tudo isso à tona. Mas será que vai ser contribuição? Será que é isso que deve ser feito? Então ele diz que adiantaria restabelecer a verdade com o aniquilamento de toda uma família. Agora eles já são uma família, a Beatriz, eles são casados, a Susana conseguiu, apesar de a gente ver que ela não é feliz no casamento dela, mas ela conseguiu o intento dela. Eu acredito que é isso que ele está pensando. Pensou na pequena Beatriz, na atitude confiante de Jaque, no semblante grave e triste de Cirilo e firmou o propósito de não intervir na marcha dos acontecimentos para só confiar na providência divina. Ou seja, entendendo que tem alguém no comando, que não é ele que precisa fazer ali a justiça, que justiça com certeza já está sendo feita e continuará sendo feita depois que a Susana passar, ela vai continuar colhendo o que ela está plantando. A gente não está vendo um antero, ele já não voltou, ele não está colhendo o que ele plantou. Então, ele mostrando aqui que o melhor para a gente mesmo, a sabedoria aqui, nos mostra que não é fazer justiça com as próprias mãos, mas sim confiar na providência divina. Daí a 4 dias, quando Alcione foi visitá-lo, indagou carinhosamente das impressões dela. Vou bem, disse ela resignada. Estou começando a compreender que, dia a dia, Deus nos chama a determinada situação para que lhe executemos a vontade santa. Damiano sorriu como que desencantado do mundo e ponderou. Tenho quase certeza de haver descoberto a trama que destruiu a felicidade da sua mãe, mas julgo que nada se pode fazer por deslindá-la. Como discípulos do Evangelho, devemos compreender que não se deve abandonar o combate ao mal, em hipótese alguma. Entretanto, neste caso, a batalha deve desenrolar-se em campo de silencioso sacrifício. Até porque, se agora eles trouxessem tudo isso à tona, ainda daria tempo, quem sabe, até Susana está mudando alguma coisa, está fazendo alguma coisa para aliviar a consciência, digamos. E aí, se eles deixam, se eles continuam dando o sacrifício deles, que é de estar vendo que ele foi armado uma mentira incrível, diabólica mesmo, mas eles não vão fazer justiça com as próprias mãos, eles vão confiar de que essa é a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus de ver ninguém sofrendo, não. É só voltar, é só ir voltando ali anteriormente, que a gente vê que tudo foi traçado para que acontecesse dessa forma, baseado em escolhas feitas no passado. Ou seja, ninguém é vítima da vontade de Deus ver ninguém sofrer, eu acredito. Nós apenas estamos vivendo aquilo que a gente, a consequência, porque a gente teve uma ação, toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. A gente criou uma causa e esse é o efeito, então, da causa que a gente criou por alguma escolha. Então, aqui, nesse caso, fazer, então, o sacrifício seria estar, então, passando e entendendo, tá tudo certo, é dessa forma que tem que acontecer, porque, pois quem está no comando é quem sabe melhor tudo, quem enxerga tudo, quem é o único absoluto, é Deus. Compreendo e estou pronta para a batalha, como sempre, respondeu Alcione. Não te agastes com o dizer que a senhora Susana participou, a meu ver, da tragédia que me elicitou tua mãe? Aí então o padre Damiano dizendo a ela, não te agastes com isso, sabendo que foi a Susana, que a Susana foi comparsa, então.
E aí ela responde: posso lamentar, mas devo reconhecer que se Deus me pôs no caminho dela, é que tenho que aprender alguma coisa em contato com ela. Que será? Não sei. De qualquer modo, porém, rogo a Jesus não me abandone. Reconheço que minha mãe tem provado infinitos martírios, mas os criminosos, padre, são mais desventurados que os sofredores. Mamãe, no leito da enfermidade pertinaz, goza de mais tranquilidade que a senhora Susana no palácio dela. Enquanto Robin nos alegra com afeto, Beatriz parece detestar a genitora, trazendo-a em constante acabrunhamento. Tenho hoje grandiosas lições diante do meu espírito. Antes 1000 vezes padecer a calúnia e o abandono que tisnar a consciência com a nódoa do crime. Este, padre Damiano, o quadro permanente que tenho diante dos olhos. E ela, como sempre, sabiamente resumindo, a mãe dela ali no leito, com toda aquela enfermidade, agora ela está paralisada ali, completamente não pode mais andar. O médico já disse realmente que ela não vai viver longo tempo. Ali, então, ela está muito mais feliz, ela está com consciência tranquila. E a Susana, quando coloca a cabeça no travesseiro, ela não deve conseguir dormir tão tranquilamente, a menos que ela esteja muito adoentada ainda, mental e mentalmente. Porque ela disse ali no início do livro que ela teria a posse do Cirilo, não importava como. Se precisasse cometer um crime ou uma morte, foi o que ela fez. Então, ela não matou ninguém, mas cometeu um crime de fazer com que se entendesse que seria isso, e separou realmente os dois. Então, aqui, se eles trouxessem isso à tona, podia também, a gente não sabe se isso seria benéfico para a Madalena. Como é que ela ia aceitar? Ela ia ter toda essa força aqui da Alcione, de estar podendo continuar convivendo com a Susana, ou como seria? Então aqui ela dizendo, antes 1000 vezes padecer a calúnia e o abandono, que tisnar a consciência com a nódoa do crime. Lembraste bem, murmurou o sacerdote, meneando a cabeça encanecida. E ela continua, meu pai e a segunda esposa são profundamente infelizes na vida conjugal. Por vezes, longamente alternam sobre ninharias da vida social, ou altercam, brigam, discordam sobre ninharias da vida social. Não raro, ele se afasta exasperado, enquanto que ela se desfaz em lágrimas. Tenho a impressão de que Beatriz é o único elo que os mantém presos aos compromissos contraídos. Tudo isso não será uma lição bem amarga? Então, ela mostrando. A Susana já está vivendo o inferno que ela própria plantou, a escolha que ela fez. Olha o efeito da causa dela. Então, aqui, o casamento dela é terrível, porque ela tem o corpo do Cirilo ali do lado dela, mas a mente e o coração dele não. Então, a única coisa que os prende é a filha Beatriz, que já foi dito antes, que detesta a mãe. O sacerdote considerou a exposição judiciosa e concordou. Tens razão. Contudo, minha filha, não fossem as circunstâncias imperiosas que nos impõem silêncio, haveria que denunciar o crime para que os autores não ficassem impunes. Pode crer, porém, exclamou Alcione depois de refletir um instante, que a senhora Davenport está sendo punida todos os dias. Não poderemos, por certo, conhecer o grau da conivência dela no delito, mas tenho podido observar a luta expiatória dela. As meditações destes dias têm me ensinado que devemos tratar os pecadores não como criaturas perversas ou indesejáveis, mas como doentes necessitados de medicação constante. Não foi assim que Jesus nos tratou na missão divina dele? Tenho agora a convicção de que o mestre encarou os romanos como pessoas atacadas pela moléstia da ambição e da tirania, os judeus como enfermos da vaidade e do egoísmo destruidores, e de certo terá visto em Judas um companheiro dementado, tanto quanto em Pilatos um irmão perseguido pela doença do medo. E se a gente está bem
acompanhando com atenção o livro, nós vimos que ela já trouxe esses mesmos exemplos em outras palavras. Então, como é que a gente faz para estar sabendo se a gente está seguindo pelo caminho certo? Não foi Jesus Cristo mesmo que diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, só volto para o Pai se seguir o meu caminho? Então, o que foi que ele fez? Como é que ele fez? Ele jogou pedras? Ele julgou? Não, olha aqui, ele tratou todos aqueles. Os romanos eram só pessoas atacadas pela moléstia da ambição. Os judeus, esses enfermos da vaidade e do egoísmo que destruía. Judas, coitado de Judas, a gente até vê, tem um poema lindo em que a gente vê que Maria, a mãe de Jesus Cristo, foi ali onde Judas estava, ali naquele estado mental dele, que ele se colocou ali no próprio inferno, no próprio umbral, e Maria apareceu ali para ajudá-lo. Então, são companheiros doentes. O que a Susana tem? Ela está doente e ela está colhendo, ela está sorvendo a taça de fel que ela ofereceu. Ela já está. E a gente vê que depois, quando termina, isso também está ali no fim do 50 anos depois, ainda tem aquele encontro, ainda tem todo aquele planejamento, porque eu acredito que para estar passando a borracha mesmo ali, para estar fazendo com que tudo fique como deveria ser, há que se haver o perdão. A gente viu no final do livro, e a gente viu inclusive que o Jacques Davenport, que era na ocasião, 50 anos depois, o pai do Ovidio Lúcius, que teve a família toda destruída por causa da Cláudia Sabina, que é a Susana hoje, escolheu tê-la como filha nessa vida. Ele é o pai dela agora, ele está dando o exemplo de como é perdoar e mostrando que aquilo que dizem que os piores inimigos às vezes estão na própria família, não é só a história que o povo conta. E aí então, aqui a Alcione mais uma vez trazendo todas essas reflexões para a gente, que vale a pena a gente trazer para os nossos problemas atuais, não é? O sacerdote estava comovidíssimo. Tais interpretações lhe valiam como bálsamo confortador, porque o Emmanuel disse que esse livro seria um bálsamo, então, consolador para a gente. E mal se recobrava do assombro quando Alcione continuou. Suponho legítima esta presunção porque a identificamos com a bondade de Cristo em todos os atos da vida dele e até nos derradeiros instantes da cruz. Conduzido ao madeiro entre dois ladrões, nos quais devemos enxergar dois doentes do mundo, bastou que um deles mostrasse o desejo sincero de melhorar-se, recobrando a saúde, e o Senhor lhe prometeu o paraíso. Então, Deus não está querendo ver ninguém sofrer, basta que a gente entenda, a ficha caiu, a gente, poxa, olha o exemplo do ladrão, que era também um adoentado, porque no livro Boa Nova, eu fiz também, deixo aqui se você quiser ver, Jesus Cristo diz ali a um dos discípulos, eu acredito que a Pedro, que o homem não é malvado, eu não lembro exatamente as mesmas palavras, mas eu, trazendo aqui para esse, como ele está dizendo, não há malvadez, não há maldade na essência humana. A essência humana é divina, então somos todos pessoas, somos todos divinos, somos todos a absoluta bondade. Então, se estamos metendo os pés pelas mãos e fazendo para o outro aquilo que a gente não deseja que seja feito por nós, se é porque nós estamos esquecidos e adoentados. Então, basta um pequeno, assim, a ficha cair, realmente a consciência se expandir, a gente vê, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso, meu Deus, como é que eu permita que aquela pessoa me perdoe, e aí pronto, o Senhor já prometeu o paraíso para esse nosso irmão querido que estava adoentado e que ali adoentado e adormecido, e com tudo aquele passar por, ele teve esse privilégio de estar ali do lado de Jesus Cristo na cruz, se acordou e pronto, transmutou tudo. E aí, sim, disse o religioso emocionado, estas ideias devem fluir do céu para o teu coração purificado. Deus te proteja nos caminhos longos e escabrosos, porque as almas nobres, qual a tua, surgem na terra como partícipes das aflições do Cristo. O mundo prepara sempre um calvário para as vidas cristãs, mas o Mestre te reservará a coroa da vida. Ou seja, ela recebeu a oportunidade
ou a permissão para se reencarnar aqui quando não precisava mais, nessa realidade de luz e sombra, ela que vinha da plena luz, exatamente para trazer aqui as aflições, nos mostrar como que a gente faz, qual é essa situação, o que é que Cristo faria, como foi, qual é o exemplo que ele deu. Ele não está dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou a verdade, o caminho, a vida, me repetindo. Então, poxa, vamos ver nessa situação o que Cristo faria, o que foi que ele fez. Não diga isso, o Senhor me atribui a bondade que lhe pertence, responde Alcione. Estou muito longe de compreender verdadeiramente o Cristo, mas não obstante, certa de não ter vindo a este mundo para descanso e gozo fictícios. Aliás, nosso raciocínio deve ser claro. Se o Salvador veio à Terra provar os testemunhos mais ásperos, vertendo sangue e lágrimas, por que damos tanta importância a algumas gotas de suor vertidas em benefício próprio? Quanta sabedoria! Chico Xavier disse, se a gente pensa que a gente veio aqui para nadar em águas de rosas, então a gente vai sofrer muito, porque não é isso. Porque nós não fomos feitos para sofrer, evidente, Deus não quer que ninguém sofra. Porém, desculpem aqui, tirei o microfone, deve ter feito algum barulho aí. Então, se nós, continuando aqui o que eu estava dizendo, se nós viemos Chico Xavier disse que nós não viemos nadar em águas de rosas, e ela aqui dizendo... Se o próprio, aqui então é um local de prova e expiação, e como o próprio Jesus Cristo disse, haveria choro e ranger de dentes, mas não porque Deus gosta de ver sofrimento e fez um lugar onde é luz, um outro onde há luz e sombra, e mandou alguns, como agora o Rob, que é a reencarnação do Antero, que veio com os pés e as mãos ressequidos, quase cego, preto, tudo isso só para ver sofrimento. Não, a gente viu o que é que ele plantou anteriormente. Então são só resultados das nossas escolhas. Isso é o que eu acredito piamente. E eu acredito que, eu agradeço essa crença minha, porque eu que fui criada na religião católica, onde tudo isso é coisa que é blasfêmia, que é do demônio. Então eu amo ter essa crença, porque senão seria muito difícil estar nesse mundo onde parece que haver tanta injustiça e continuar. Porque se a gente pode, eu acredito, se a gente não acredita assim, a gente tem que acreditar que Deus é injusto. Isso para mim é impossível. Então, ela continuando, então, o próprio Jesus Cristo veio à Terra provar os testemunhos mais ásperos e verteu sangue e lágrimas, e a gente dá tanta importância a algumas gotas de suor vertidas em benefício próprio. Ele sofreu todo aquele sofrimento para nos mostrar como é. E o nosso sofrimento é em benefício próprio, para reparar aquilo que foi resultado da nossa própria escolha. Minha forma de entender apenas. Damiano agradeceu com um olhar de júbilo íntimo e, dividindo a mocidade entre o palacete do pai e a humilde casinha materna, Alcione Villamil, em árdua tarefa, rogava a Jesus não a abandonasse na dolorosa missão. Será que Jesus Cristo vai abandoná-la? Acredito que não. Ela está fazendo a parte dela de uma forma fantástica, não é? E nos mostrando como é que faz. Bendita seja Alcione e todos os outros que Jesus Cristo envia para nos mostrar como é que faz aquilo que ele ensinou, né? Ele veio, ensinou tudo e ainda manda tantos professores assim que fazem na prática para a gente ver, é desse jeito que Jesus Cristo ensinou. Então, gente, foi assim que terminou o segundo capítulo, que era De Volta a Paris, e agora no próximo vídeo nós vamos para o terceiro, que é Testemunhos de Fé. Tá bom? Eu espero que você esteja curtindo tanto quanto eu estou. E se quiser deixar sua curtida aí no vídeo, muitíssimo obrigada. Se você quiser me mandar uma mensagem e também compartilhar, também eu te agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros vídeos que eu tenho lá, tanto do Chico como outros, que estão todos aí nessa linha da expansão da consciência, para que a gente entenda que nós não somos vítimas, nós só estamos,
vivendo a consequência, o efeito daquela causa que a gente criou ali atrás com alguma escolha que a gente fez. E que Deus só está nos dando essa oportunidade grandiosa. Esses livros de Chico Xavier nos trazem essa prova, sim, na minha forma de entender, que não deixa nenhuma dúvida. Tá bom, gente? Eu espero que você, se quiser, então, entrar lá e ver esses outros livros e também, estando lá, se inscrever no canal. Eu te agradeço muitíssimo. Até o próximo vídeo. Tchau!